noite, igreja renovada na Serra da Cantareira, a paz do Senhor e bom dia se você estiver vendo esse vídeo em outro horário, se não está conseguindo estar conosco ao vivo, que essa mensagem possa chegar ao seu coração no momento mais oportuno e trazer à sua memória aquilo que traz esperança, amém? Eu agradeço o Senhor por essa oportunidade, faz tempo que eu não passo por aqui. Obrigado, pastor Jonas, glória a Deus pelo convite, recebo com muito carinho, com muito amor. E eu tenho aqui algo para compartilhar com os irmãos e que possa reverberar frutos na sua vida, assim como reverberou, e eu guardo essa memória, essa ministração do Espírito Santo comigo e estou trazendo ela ao longo desses dias. Antes de falar sobre o que nós vamos, sobre o texto, sobre o versículo bíblico, eu queria aqui falar com vocês. Eu leio este livro aqui, faz parte do meu devocional, do Spurgeon, Manhã e Noite. E teve aqui o Spurgeon, talvez os irmãos já conheçam, mas se tem alguém que não conhece, ele foi um grande pastor batista ali de 1834, mais ou menos, que ele nasceu. E ele é conhecido como Príncipe dos Pregadores. E aqui teve uma ministração em especial que foi no dia 26 de abril. Ele é bem legal porque ele tem aqui, ó, manhã, não sei se dá para ver, e noite, né? Então ele tem uma ministração para fazer devocional tanto do dia quanto da noite. E essa daqui do dia 26 de abril foi algo que ecoou muito dentro de mim. E eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo ministrou ao meu coração, ele tem algo ao seu coração nessa noite. Então, para nós começarmos, vamos estar orando? Aleluia. Coloque a mão no seu coração, pare agora este momento, pense no Senhor, clame pelo Espírito Santo, porque nós estamos aqui não fazendo por fazer, nós estamos aqui porque nós queremos e precisamos e temos fome e sede do Pai. Amém? Espírito Santo, Tu és o convidado, nós te convidamos, toma o teu lugar de honra, toma o teu trono, Pai, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Fala o que o Senhor tem para falar em nós, por nós e através de nós. Que o Senhor encontre em cada coração que está aqui ouvindo essa mensagem e seja um terreno fértil, onde a Tua palavra produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Vai retirando, Pai, todo o cansaço, vai retirando todo o anseio, vai retirando agora toda a distração dos Teus filhos, das Tuas filhas. Nós entregamos a Ti este momento para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Então a palavra que Ele nos dá aqui está lá em 1 Coríntios 11, 24. 1 Coríntios 11, 24. Esse ele é um texto muito conhecido para nós que estamos há muito tempo dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor. É um versículo muito conhecido até para quem não está, até para os novos acredito que seja também um versículo muito conhecido. Porém, se não for, eu vou trazer agora para você. Está ali em 1 Coríntios 11, 24. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. E o que eu achei muito interessante e o que me impactou muito esse devocional foi porque quando eu vi esse versículo, eu falei, imaginei, né, que ele fosse falar de Santa Ceia, que ele fosse falar do corpo do Senhor, que ele fosse falar do sacrifício da cruz, mas eu nunca tinha passado pelo meu coração que ele ia falar de esquecimento ou recordação da parte do Senhor. Como que nós fazemos isso diariamente? E eu até tinha pego aqui algumas partes para ler, porém é um texto muito rápido. Eu vou ler por completo para os meus irmãos, para depois nós debatermos isso. Amém? Então tá aqui, vou ler aqui do livro, tá bom? Parece que cristãos podem esquecer de Cristo. Não deveria haver necessidade dessa exortação amorosa se não houvesse uma temerosa suposição de que nossas memórias possam se revelar traiçoeiras. Nem é essa uma suposição vazia, ela é, ai de mim,
também confirmada em nossa experiência, não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. Parece quase impossível que aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro morto e amados com um amor perpétuo pelo eterno Filho de Deus possam esquecer o gracioso Salvador. Mas, se isso é alarmante ao ouvido, e ai de mim, também aparente aos olhos para nos permitir negar tal crime. Esquecer daquele que nunca se esquece de nós. Esquecer que derramou seu sangue por nossos pecados. Esquecer que nos amou até a morte. Isso é possível? Sim. Não apenas é possível, como a consciência confessa que é um erro muito triste de todos nós, que o tratamos como se ele fosse um andarilho, que se detém por apenas uma noite. Aquele a quem deveríamos tornar um inquilino permanente de nossas memórias é apenas um visitante lá. A cruz, onde a memória deve permanecer e o esquecimento seria um intruso desconhecido, é profanada pelos pés do esquecimento. Sua consciência não diz que isso é verdade? Você não se flagra se esquecendo de Jesus? Alguma criatura rouba seu coração e você se descuida daquele em que sua afeição deveria estar. Algum negócio terreno concentra sua atenção quando você deveria fixar seu olho firmemente na cruz. Na incessante agitação deste mundo, a atração constante de coisas terrenas afasta a alma de Cristo. Se a memória preservar muito bem uma erva venenosa, ela fará a rosa de Saron secar. Vamos cobrar de nós mesmos um vínculo de não esquecimento de Jesus, nosso amado, em nossos corações, e que deixemos todo o resto e nos mantemos firmes nele. Quando eu terminei de ler esse devocional, eu fui buscar até significados, né? Eu falei, Senhor, deixa eu buscar aqui o que são memórias, né? Aí eu coloquei aqui, algumas traduções. Memórias é a função do cérebro que permite lembrar fatos, experiências, conhecimentos, emoções e habilidades. Capacidade de lembrar, recordações e um espaço para armazenar dados. E ali, como ele falou, né? Eu nunca tinha visto por esse lado, irmãos. Quando Jesus falou, fazer isso em memória de mim, era uma ordenança que ele estava dando. E quando nós paramos para pensar que eu e você, na nossa correria do dia a dia, no trabalho, na família, com coisas, situações boas ou situações desafiadoras, nós podemos esquecer do Senhor. Nós podemos colocar ele como um andarilho. O andarilho no meu dia. Ah, não, esse momento é para o Senhor estar no meu dia. E o restante do dia? Eu preciso resolver. E quando eu ouvi, quando eu fiz esse devocional, foi algo que ele ecoou tanto comigo, que de lá para cá, ele não tem sido só um andarilho para os meus momentos de orações, que se forem uma vez, 2 ou 3 vezes, ou mais vezes, eu não tenho mais deixado Jesus, as memórias do que ele fez, o sangue derramado, como um andarilho. Ele quer ser um inquilino permanente. E o que hoje o Espírito Santo traz à nossa memória é para nós colocarmos Jesus como um inquilino permanente conosco em todas as ações que nós formos fazer, no trabalho, em casa, na igreja, fora dele, no ônibus, no movimento, numa reunião de negócios. Jesus, ele não quer ser um andarilho, Jesus quer ser um inquilino. E muitas vezes, por nós estarmos às vezes muito tempo dentro da igreja, nós tratamos sim Jesus como andarilho. Nós buscamos o Senhor, muitas vezes nós podemos ter o nosso momento de oração como um momento só e parei, e depois eu preciso seguir a minha vida natural. E Jesus, ele não quer a nossa vida natural, ele quer uma vida sobrenatural em esse natural. Né? Nós falamos agora este domingo de fidelidade. A fidelidade, quando nós temos essa fidelidade, a marca da fidelidade do Senhor, nós levamos isso para todos os momentos. E quando Jesus fala da memória, o que ele quer que eu e você tenhamos não é uma memória pontual, ele quer uma memória permanente. Então que hoje nós possamos trazer Jesus para a nossa memória permanente, para o nosso dia a dia permanente, para as nossas situações permanentes e principalmente para as nossas resoluções.
que quando eu e você precisarmos tomar uma decisão, nós busquemos o Senhor para Ele nos direcionar qual é essa decisão. Porque às vezes no intuito do nosso coração, daquela coisa ágil que nós precisamos resolver, nós deixamos Jesus como um andarilho, nós não nos lembramos que Jesus quer estar conosco nas nossas decisões, que Ele quer ser um inquilino permanente. E aqui, para nós caminharmos para essa resolução, eu tenho aqui também algo que falou muito quando eu terminei, que está lá em Lamentações 3. Lamentações 3. Lamentações 3, do 18 até o 27. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E esse aqui, no versículo 21, nessa versão aqui, que é a minha Bíblia, que eu faço os meus estudos, ele está assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Porém, ele tem também uma tradução muito interessante que está na Almeida Revista e Atualizada. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E quando nós lemos aqui o contexto de Lamentações, quando ele está falando, o profeta está falando, a gente vê que ele está passando por muita aflição. E depois que ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele começa a falar aqui, olha, as misericórdias do Senhor. Então ele começa a trazer à mente dele as promessas do Senhor, que são as misericórdias do Senhor. É por isso que nós não somos consumidos. Essas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Bom é o Senhor, bom é ter esperança, bom é o homem suportar o jugo. Então quando Jeremias ele pega ali, ele resolve no meio da aflição, ele trazer a memória, isso me associou muito quando Jesus falou, fazei isto em memória de mim, do corpo e do sangue dele também. Porém, nós entendemos hoje que não só é neste momento, não é só nosso momento de Santa Ceia, da nossa comunhão, da nossa renovação de aliança, que Jesus quer estar conosco, não é só naquele momento. É para nós trazermos à memória Jesus, Jesus, Jesus. Em cada momento, eu trazer à minha memória a bondade, a fidelidade, a morte na cruz, aquele sangue que nos salvou. Porque quando eu trago à minha memória a bondade, as promessas do Pai, eu consigo suportar o jugo dos dias desafiadores, o jugo da opressão, o jugo de eu não sei como está a economia do país, através do Espírito Santo, trazendo à nossa memória quem Jesus é, nós conseguimos suportar, nós conseguimos ter um renovo, nós conseguimos ter uma esperança nova, nós conseguimos saber que as misericórdias dele não têm fim, nós conseguimos saber que é por ela que nós somos salvos, que é por ela que nós temos esperança de que algo bom está para acontecer. Então, em nome de Jesus, que nesta noite, neste dia, onde você está ouvindo esta palavra, que essa palavra encontre em seu coração e você traga à memória que Jesus, ele quer ser um inquilino permanente. Traga as suas memórias e grave cada uma delas como um pendrive gravado na nossa mente, no nosso coração. As promessas, a bondade, a fidelidade, a proteção do Pai. A bondade, a fidelidade, a proteção do Pai estão conosco todos os dias. Elas não têm fim. Não importa o que está acontecendo. Não importa que você pode estar em crise. O céu não está em crise.
Então, nesta noite, eu gostaria que você orasse comigo, que você colocasse a mão no seu coração e que você sondasse agora e você visse dentro de você quais as situações do qual você esqueceu de Jesus. Essa é a palavra. Muitas situações nos fazem esquecer de Jesus. Muitas situações nos fazem esquecer da bondade, da fidelidade. Muitas situações fazem nos esquecer que nós servimos a um Deus ilimitado e nós começamos a colocar como um Deus limitado, ou irmos na força do nosso braço achando que eu e você vamos poder resolver algo que o Senhor tem a solução. Então, nesta noite, que o Espírito Santo traga à sua memória agora todas as situações do seu coração aonde você se esqueceu de Jesus, e que nós possamos pedir perdão ao Pai e pedir que Ele seja um inquilino permanente e que a nossa memória seja sempre avivada, limpa, purificada pelo Espírito Santo de Deus, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém? Vamos orar? Vamos orar junto, em nome de Jesus. Pai, aqui está a sua igreja. A tua palavra diz que onde estão 2 ou 3, o Senhor se faz presente. Senhor, aqui estamos muito mais que 2 ou 3, e a tua palavra que produz o efeito. E nós clamamos agora, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que estava na criação, que parava por sobre as águas, o imutável, o grande eu sou, o El Shaddai. Nós fazemos menção do teu nome nesta noite, Pai, e nós viemos diante de ti pelo teu Filho amado, e nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nos esquecemos do Senhor, muitas vezes colocamos o Senhor como andarilho, e nesta noite nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão das vezes em que tomamos decisões e não busquemos a tua promessa. Nós te pedimos perdão das muitas vezes em que fomos na força do nosso braço. Nós te pedimos perdão pela autossuficiência, e nós queremos declarar que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que voltará para nos buscar, Ele é o inquilino permanente na nossa vida. Pai, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, que o Senhor vai visitando cada mente, cada coração, que o Senhor vai visitando agora e vai trazendo a memória, onde os teus filhos e as tuas filhas puderam se esquecer do Senhor, e eu te peço agora, blinda-os, trazendo à memória aquilo que pode dar esperança, que a tua bondade, a tua misericórdia se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Que bom é o Senhor, renova a esperança do teu povo, renova, Senhor, a alegria do teu povo, renova, restaura, faz algo novo da parte do céu. Senhor, nós não estamos aqui buscando homens, nós estamos aqui buscando o Rei da glória, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Nós te clamamos agora, Pai, e nós te pedimos agora e fazemos isso em memória de ti, te agradecemos pelo sacrifício da cruz, te agradecemos porque o teu sangue nos guardou, nos limpou, nos purificou, e pelo sangue de Jesus nós nos levantamos para a glória do teu nome. Pai, nós fazemos esta noite, este tempo, como um memorial diante do altar do Senhor, declarando que não nos esqueceremos mais de ti em nenhuma situação do nosso dia, da nossa noite, das nossas decisões. Queremos declarar que o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos, e que o Senhor faz parte do nosso dia por completo. Toma o teu lugar de honra em cada casa, em cada família. Toma o teu lugar de honra. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Que o Espírito Santo traga do norte, do sul, do leste, do oeste a provisão que você precisa. Que o Espírito Santo ative, blinde a sua mente, para que você deixe Jesus como um inquilino permanente em todas as áreas, do amanhecer ao anoitecer, do levantar ao descansar. Que o Espírito Santo de Deus seja o seu melhor amigo e traga à tua memória aquilo que pode te dar
esperança. Que eu e você nunca mais nos esquecemos, nos mínimos detalhes, de Jesus Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez e do que ainda está à minha espera e à sua espera. Todos os dias, minuto após minuto, esperando que nós tenhamos comunhão com Ele e que a comunhão do Pai, a graça do Filho e a força do Espírito esteja em ti, por ti e para ti. Em nome de Jesus, que você tenha tido um excelente feriado, que você tenha agora um início de fim de semana abençoado e que você sempre, sempre traga à sua memória: fazer isto em memória de mim. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu falo rápido, acabou aqui, só deu 20 minutinhos. Mas glória a Deus que o Espírito Santo tem encontrado morada, tem encontrado no seu coração um terreno fértil e que esta palavra que vem do trono do Senhor produza o efeito para o qual ela foi enviada, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até domingo nós nos encontramos. Amém? A paz. Tchau.